Olá, Podosfera! Eu sou o professor Adriano Viário e esse é mais um episódio do BateCast, sempre num oferecimento de Great Job Comunicação, que é a empresa que cria a arte e a identidade visual deste canal, que vocês encontram pelo Instagram ou por greatjobcomunicação.com.br. O meu convidado de hoje, ele dispensa apresentações, sobretudo em se tratando do tema. Nós vamos falar de ufologia e eu estou aqui com Edson Boaventura Júnior. Edson, que satisfação conversar contigo, meu amigo. Prazer é meu, professor Viário. Estava assim ansioso até para participar do teu programa aí, conversar com o teu público e compartilhar um pouco do conhecimento ufológico que a gente tem aí ao longo desses 40 anos de pesquisa. Opa, maravilha, Edson. Edson, eu queria começar que tu assim falasse resumidamente como é que começa o teu contato com a ufologia. A história inicial do Edson ufólogo. Conta isso para nós um pouquinho. Olha, foi em 1981, na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo. Eu estava assistindo Silvio Santos com meu irmão, tinha 14 anos de idade naquela época, e aí a minha mãe saiu para recolher roupa no varal, e de repente ela soltou um grito, né? Deu um grito lá, a gente pensou que era um bicho, alguma coisa pegando ela, a gente saiu para fora para acudi-la, e de repente a gente olhou para cima e viu um objeto alaranjado, muito grande, diferente, sem barulho. Nunca tinha visto algo daquele tipo, não era um balão, não era um objeto voador convencional, nada disso. E, de repente, desse objeto maior, despendia pela parte inferior objetos menores. Desde o momento que eu comecei a observar até o final da observação, eu contei 16 objetos que saíram de dentro de um objeto maior, que hoje a gente sabe que seria uma espécie de nave-mãe. E aí esse objeto foi caminhando, foi voando assim, lentamente, até ficar sobre a cidade de Santos, né, São Paulo. E aí ele aumentou a intensidade do brilho, diminuiu, e num movimento de anzol ascendente, ele desapareceu em alta velocidade, né? No dia seguinte, várias pessoas reportaram que viram a mesma coisa, saiu nos jornais, aquela coisa toda, né? Os vizinhos ali também viram o fenômeno. E aí, quando eu cheguei no Banco do Brasil, que naquela época eu trabalhava como menor aprendiz, eu perguntei para um guarda é, se ele sabia a respeito daquilo que eu tinha observado, já que não era um avião, não era um balão, não era um fenômeno astronômico, né? Então aí ele falou: o que você viu foi um OVNI, objeto voador não identificado. Aí ele me apresentou um grupo de Sumaré, o CEPEX, do Eduardo e Oswaldo Mondini, e aí eu escrevi uma cartinha para lá contando meu avistamento, e a partir daí o meu interesse pelo assunto foi aumentando. 4 anos depois, eu fundei o GUG, o Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar com metodologia científica o fenômeno no litoral paulista, né? O litoral sul e litoral norte. E de lá para cá, até onde eu contei, a gente pesquisou mais de 400 casos só na região do litoral paulista. E tem vários outros casos que a gente acabou pesquisando também ao longo do Brasil, em outros países também. Os principais casos brasileiros a gente esteve envolvido nessa pesquisa, por exemplo, o caso Varginha, a gente fez parte do grupo do Sete, a Noite Oficial dos OVNIs, em 19 de maio de 86, também fiz parte dessa investigação, da Operação Prato, enfim, vários casos clássicos brasileiros a gente pôde saber um pedacinho desse quebra-cabeça e, assim, com bastante responsabilidade, a gente tem trazido à tona aí essas informações para o público. Uma coisa, Edson, que sempre chamou atenção na tua carreira, e eu sou um admirador do teu trabalho e acompanho muito o teu trabalho, uma coisa que sempre me chamou atenção e que faz tu se destacar para mim é a seriedade com que tu encara a ufologia. Porque a gente sabe que a ufologia ela pode gerar
piada, ela pode ser ridicularizada, ela pode até desconfiar da índole das pessoas, como ela pode também atrair muito interesse, muito no campo do mistério, muito no campo até do místico, do esotérico, etc, etc. Mas quando eu acompanho as tuas lives no canal Enigmas e Mistérios, eu percebo que tu tem um cuidado muito grande, inclusive em descartar tudo aquilo que é fake ou tudo aquilo que não faz parte. Então eu queria que tu me explicasse, Edson, como é feito o trabalho para separar o que é um caso ufológico do que não é um caso ufológico? Olha, a gente tem que ter um pouquinho de conhecimento dentro da área de astronáutica, né, de tecnologia militar, projetos secretos, aí ter algum conhecimento disso, fenômenos astronômicos, atmosféricos, enfim. Você tem que lançar mão de outras ciências para poder tentar interpretar o fenômeno dito ufológico que chega nas nossas mãos aqui. Então, a gente tem que, num primeiro momento, tentar colocar ele dentro dos padrões conhecidos. Ver se é um objeto voador convencional, se é um drone, se é um efeito lá de gás, metano, por exemplo, fogo-fato, né? Que o pessoal antigamente fala que acontece muito em cemitério, né? Então, primeiro a gente tem esse cuidado de verificar se não se trata de algo conhecido, né, algo explicável. A partir do momento que esse objeto que foi avistado, filmado, deixou marco, etc. e tal, tem aí um comportamento meio diferenciado, características diferenciadas, aí a gente deixa na prateleira como um OVNI, um objeto voador não identificado, e a gente não vai cometer a leviandade de falar que aquilo ali é extraterrestre ou alienígena. Porque para provar isso, você teria que ir lá no planeta dos caras, se é que essa teoria, né, de extraterrestre é válida. Eu acredito até que seja válida, que existam alguns tripulantes desses OVNIs que venham de fora realmente, mas como a gente não chegou lá, a gente não pode sair falando aí aos quatro ventos, né, aos quatro cantos do mundo, que é extraterrestre, né? Mesmo porque a ciência, nem os militares, nenhum governo admitiu ainda publicamente a origem extraterrestre desse fenômeno. Mas se você pegar, por exemplo, o caso de maio de 86, que teve uma perseguição aérea da aeronáutica a esses objetos, tem um determinado detalhe que enquanto o piloto militar, né, da aeronáutica estava tentando se aproximar do OVNI, o OVNI acelerou de uma velocidade 0 para 15 Mach, isso instantaneamente. Se fosse uma aeronave convencional, teria esmagado o piloto na parede, tamanha velocidade, porque 15 Mach é 15 vezes a velocidade do som. E o piloto, naquele momento que empreendia aquela perseguição, tentava chegar ao encalço, né, desse objeto, ele estava a 1,02 Mach, ou seja, estava uma velocidade alta, mas em relação ao OVNI, muito alta. Então, que a aeronave, naquela época, em 86, teria condição de fazer uma aceleração tão doida dessa, se não fosse alguma coisa de fora da Terra mesmo, porque a tecnologia militar existente não tinha nenhum artefato secreto mesmo, alguma aeronave que fizesse algo do tipo, né? De repente poderia até ter alguma coisa, mas até hoje, em 2021, não apareceu nada que se comportasse daquele jeito. Até se aventou a hipótese de ser o SR-71, né, naquela época, mas que é utilizado em guerra eletrônica, inclusive. É um único objeto que aparece, ele simula alguns plots eletrônicos nos radares que confundem o inimigo, vamos dizer assim. Então, ele fica pensando que tem um monte de alvo, mas tem apenas um.
Só que no caso de maio de 86, isso foi descartado por conta do avistamento visual das testemunhas, que viram vários objetos visualmente, de binóculo. Tem inclusive o depoimento do capitão Fiuza, Sérgio Fiuza, que estava na Escola de Especialistas da Aeronáutica em Guaratinguetá, ele e mais 2.000 militares, entre alunos, professores, militares ali da ativa também, naquela base aérea, observaram à noite mais de 2 dezenas de objetos ali fazendo evoluções. Isso depois que ocorreu um blackout dentro da instalação militar, ou seja, o que quer que estava invadindo o espaço aéreo brasileiro era, na verdade, algo concreto, e eram vários objetos, não um único objeto e simulando, de repente, uma guerra eletrônica. Outra coisa interessante, que foi divulgado num telex, inclusive norte-americano, que é esse aqui que eu tenho na minha mão, dessa noite de 19 de maio de 86, esse telex aqui do Departamento de Defesa norte-americano, que foi encaminhado de Brasília para Washington, fala a respeito da noite de 19 de maio. E ele fala nessa parte aqui em cima o seguinte, que 3 diferentes tipos de sistemas de radares nos fazem acreditar que alguma coisa sobrevoou o Brasil na noite de 19 de maio. Ou seja, 3 diferentes tipos de sistemas de radares detectaram aquilo. Quando detecta um fenômeno luminoso diferente, ele aparece no radar, significa que é algo concreto. Ou seja, não é uma ilusão de ótica, não é um reflexo na asa do avião, porque se as pessoas pegarem os jornais daquela época, vão ver que a comunidade científica, astrônomos, o Mourão, por exemplo, ele veio falar que os pilotos experimentados da FAB, da Força Aérea Brasileira, tinham confundido reflexo de Vênus na asa dos aviões militares, ou seja, eles perseguiram o reflexo de Vênus, quer dizer, uma sandice sem tamanho, e aí por isso que o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, naquela época, ele tirou o time de campo, ele fez uma coletiva com a imprensa, prometeu um relatório que seria veiculado em 10 dias, só que esse relatório de 1986 só foi ser liberado em 2009, quando então a Aeronáutica disponibilizou no Arquivo Nacional, no COREG, lá em Brasília, alguns documentos, mais de 1.000 páginas, e dentre elas um relatório resumido sobre a noite oficial dos OVNIs. Só que antes de chegar a essa conclusão, que foi inclusive cobrada por vários ufólogos, inclusive eu, em 91, cheguei a fazer uma carta para o Centro de Comunicação Social da Aeronáutica, e eles me responderam que não havia nenhum órgão que pesquisava OVNIs dentro da aeronáutica. Primeira mentira. A segunda mentira, que, na verdade, o que aconteceu foi defeito nas telas de radares, os plots eram anomalias magnéticas, só que no relatório, depois que quando ele foi liberado em 2009, fala totalmente o contrário, que eram objetos inteligentes, né, que aceleravam, faziam evoluções, saíam da velocidade X para Y. Realmente era algo inteligente, não forçosamente, eles usam esse termo no documento, não forçosamente tripulados, poderia ser algum objeto também teleguiado, né? Mas o que ficou claro aí? Que o fato da ciência naquela época ter se manifestado contra o fenômeno, né? Trazendo a chacota em cima dos pilotos experimentados, a aeronáutica tirou o time de campo, e aí isso demorou muito tempo para que a comunidade ufológica e a sociedade brasileira soubesse realmente da verdade. E o que ficou comprovado quando ele liberou aqueles mais de 1.000 páginas no Arquivo Nacional? Que existia, sim, um órgão que centralizava essas informações, que vez ou outra os militares brasileiros da aeronáutica estavam envolvidos em pesquisas de OVNIs.
E o que a gente tem percebido de lá para cá é que os americanos também sempre estão atuando nos casos mais emblemáticos, mais importantes da ufologia brasileira. Então, eles sempre estão juntos quando envolve queda de aeronaves, captura de seres biologicamente não convencionais. Sempre quando tem alguma coisa de evidência física, os americanos estão aí juntamente com o governo brasileiro trabalhando em conjunto. Só que a maioria das evidências acabam não ficando no nosso país, acabam sendo levadas pelos americanos. E eu falo isso baseado em documentação, que a gente tem obtido alguma documentação. Por exemplo, recentemente a gente conseguiu umas mensagens da embaixada de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Curitiba, onde os americanos citam nesses documentos que objetos voadores não identificados caíram na década de 60. Por exemplo, um caso de 1966 caiu entre Curitiba e São Paulo, e esses fragmentos foram colhidos pela aeronáutica. Da aeronáutica foram levados ao DCTA em São José dos Campos, que é a área 51 tecnológica do Brasil, né, referente a essas coisas de OVNI, e de lá foi para a NASA. Está tudo descrito isso nesses documentos liberados pelo FOIA, que é a Lei de Liberdade de Informação norte-americana, né? Então, veja que o assunto ele é tratado com seriedade pelos governos, mas, infelizmente, existe o sigilo aí por uma série de questões, né, para evitar o pânico, por questões de querer deter esse poder, essa tecnologia avançada. Então, geralmente, os governos militares de vários países aí acobertam esse tipo de assunto da população, que é as pessoas mais afetadas, né, com um fenômeno desse, principalmente quando o aspecto da ufologia é as abduções, os contatos, aí, as visitas de dormitório que, vez ou outra, algum cidadão terrestre tem e vira cobaia, né, humana na mão desses seres. Aí eu te pergunto assim, é impressão minha, Edson, ou a aeronáutica é mais flexível que o exército nessas questões de ufologia? Olha, a aeronáutica ela foi mais pressionada e não tinha como ela tapar o sol com a peneira, porque alguns documentos já haviam sido vazados. E, inclusive, eu fui um dos pivôs, vamos dizer assim, em vazamentos desses documentos, porque eu conheci o chefe operacional de um determinado órgão de pesquisa de OVNI da aeronáutica, que era sediado no 4º Comar, 4º Comando Aéreo, que era o Major Gilberto Zani de Mello. Administrativamente, aquele órgão era vinculado ao brigadeiro José Vaz da Silva. Isso na década de 60. O órgão, né, a CIOANI, que é Central de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados da Aeronáutica, ela começou a funcionar extraoficialmente em 1968 e durou até 1974, pelo menos até onde eu apurei alguns relatórios aí. Aí o que aconteceu? Quando lá na frente eu tive contato, na década de 80, eu tive contato com o Gilberto Zani de Mello, fui no 4º Comar, junto com o Claudir Covo também, o falecido Claudir Covo, engenheiro que fazia análise de foto, de filme. A gente já ficou sabendo que alguma coisa realmente tinha, mas até então a gente tinha alguns documentos que eram cópias dos originais da Força Aérea Brasileira. Quando chegou em 1998, eu estive no apartamento do Gilberto Zani de Mello, o Major Zani, e lá ele me indicou uma pessoa que talvez tivesse documentos. E aí, em 2001, eu estive em Tatuí, no interior de São Paulo, onde eu, conversando com a Cacil, que era essa pessoa, a Cacil Camargo, J.O. Camargo, e ele me contou toda a história, o envolvimento dele
na pesquisa de OVNIs oficial do Brasil, né, da aeronáutica, e ele me mostrou e me doou 1.300 páginas de documentação original que tinha sido tirado dos arquivos da Aeronáutica do Quarto Comar, a pedido do próprio brigadeiro José Vaz, porque haveria uma troca de comando e o comandante que assumiria no lugar dele, ele não era muito adepto ao assunto ufologia. Então ele ficou com medo de que todo aquele material gerado durante esse tempo de pesquisa fosse perdido, jogado fora, por conta desse novo comandante que não tinha simpatia com o assunto ufologia. Então acabou ficando na casa do Acácio por anos e anos, até que em 2001 eu estive lá e ele me doou esse material. Então hoje a gente tem esses relatórios, né, da aeronáutica, onde eu pretendo colocar no museu. Eu só não tenho grana para fazer o museu, mas material eu tenho de monte, né? Então, por exemplo... Vai ser um museu só de ufologia? Vai ser um museu que a gente pretende fazer de astronomia, astronáutica e ufologia. 2 ciências e uma paraciência, né? Onde a gente vai deixar a memória também da ufologia brasileira e mundial. Aí o que a gente tiver em termos de fragmentos, né? A gente tem fragmentos de objetos que explodiram no litoral. A gente tem, por exemplo, amostras de solo, de vegetação, onde pousaram naves, né, discos voadores aí ao longo desses anos em várias partes. E esses fragmentos que tu falou que tu tem, eles já passaram por algum tipo de exame da natureza do metal e tudo mais? Passaram, sim. Um especificamente é um caso que aconteceu no dia 7 de setembro de 1957, na Praia das Toninhas, em Ubatuba. Foi um objeto que explodiu à vista dos pescadores, dos turistas que estavam ali naquela época. Eram poucos, né? Só tinha 6 casas de caiçaras, de pescadores ali, e alguns turistas que viram esse objeto descer. Depois, quando ele foi subir, explodiu em vários pedaços. Alguns fragmentos menores chegaram até a areia da praia e outro pedaço maior caiu no mar, né, que depois foi resgatado pela Marinha e por um outro navio de bandeira estrangeira que o próprio caiçara não soube identificar de que país que era, né? Eles eram bem humildes, simples, mas viram que não se tratava de uma embarcação brasileira, era algo estrangeiro. E quando examinaram que estava ali em apoio. O metal, é algo conhecido por nós, não conhecido? Então, os fragmentos, né, quando ele explodiu, eles foram coletados, foram levados para o... Inicialmente foi mandado uma carta para o Ibrahim Suede, contando a história. O Ibrahim Suede entrou em contato com o Dr. Olavo Fontes, que era um ufólogo carioca, e esse ufólogo carioca, que é esse que está no jornal aqui, ó, Dr. Olavo Fontes, ele mandou analisar no Ministério da Agricultura esse fragmento. Os fragmentos eram esses daqui, naquela época. Sim. Esse aqui é o Dr. Olavo Fontes. Isso aqui é uma matéria que saiu na revista O Cruzeiro, da década de 60. E esse aqui é o laudo que deu magnésio 99,9% puro. O que aconteceu? Os anos se passaram, nós tivemos o contato de um filho de um militar do Exército que nos cedeu 4 fragmentos, que são esses daqui, e segundo o pai dele, seriam desse evento que ocorreu em Ubatuba em 57. Como a gente não tinha certeza disso, a primeira coisa que nós fomos fazer é pegar esse material, levar para a USP, que é a Universidade de São Paulo, levar para quem de direito, né, pudesse fazer uma análise qualitativa para que a gente soubesse se naquele metal haveria um alto índice de magnésio. E foi o que deu na primeira análise no IPT. Depois a gente levou para o LCT, que é esse laudo aqui, também científico, que nós temos de várias páginas. E na última página, ele fala o seguinte, é um laudo aqui assinado,
pelo professor Dr. Henrique Kahn, coordenador do LCT Poli-USP, e pela doutora Maria Manuela Tassinari, pesquisadora do LCT Poli-USP. Está aqui, ó. Uhum. E aí, aqui nessa última linha, ele fala o seguinte: os estudos efetuados indicam que os fragmentos são constituídos basicamente por Mg, que é magnésio, teores de 99,3%, com inclusões compostas preferencialmente por MgO, ou seja, óxido de magnésio, ou seja, o 0,07, aliás, 0,07 seria de magnésio enferrujado, ou oxidado, vamos dizer assim. Então, era um grau de pureza muito grande. E aí as pessoas perguntam, né? Mas como que isso daí prova que seria alguma coisa de OVNI ou de algum objeto diferente e tal? Primeiro, a gente fez algumas análises junto a especialista de meteorito. Por exemplo, o Paulo Anselmo Mattioli, que é um especialista, ele emitiu um laudo para nós dizendo que não se trata de meteorito pela estrutura, pela composição química, porque meteoritos que caíram na Terra, no máximo, tem 26%. E isso tem 99,9%, 99,3%. A segunda análise, que foi feita também mais recentemente por um físico francês chamado Jacques Vallée, que também é um aficionado pela ufologia, bem conhecido. Ele foi, inclusive, ajudante do J. Allen Hynek, que trabalhou no projeto Blue Book, que é o projeto Livro Azul, e ele esteve nesse museu. Eu também estive lá, que é o Museu OVNI, e lá existem 2 pedaços desse objeto que explodiu em Ubatuba. Um deles foi doado por um marinheiro mercante e um outro foi doado pelo pesquisador argentino Ojeda, que foi cedido a esse museu, que a diretora lá é a Andrea Mondini e a mãe dela, são as duas, as Simondines, né? E aí, o que acontece? O Ojeda, ele esteve no Brasil na década de 60, participando de um congresso lá no Rio de Janeiro, e ele teve contato com o doutor Olavo Fontes, aquele ufólogo carioca. E ele doou para o Ojeda um pedaço desse objeto voador não identificado aí, e aí hoje está no museu. O Jacques Vallée, que era o físico francês, esteve lá, pediu alguns fragmentos, e com base em algumas amostras que ele conseguiu com essas pesquisadoras, né, as curadoras do museu, ele levou para a Universidade de Stanford, juntamente com junto com Peter Sturrock, que é um professor também lá, um cientista. Eles fizeram análises isotópicas para ver se a composição isotópica daquele magnésio correspondia a algum tipo de magnésio terrestre, ou seja, a composição isotópica do magnésio terrestre. E deu algo totalmente diferente, não deu vamos dizer assim, uma classificação isotópica correspondente àquilo que se conhece de magnésio terrestre. Então, o que quer que seja, é um magnésio de fora. E aí as pessoas ficam pensando, mas se é OVNI, disco voador, não tinha que ser um elemento químico diferenciado? Não. Por que não? Porque o universo todo é composto dos mesmos elementos da tabela periódica. Por exemplo, o ferro que cai nos meteoritos aqui na Terra é o mesmo ferro que corre nas nossas veias. Entendeu? Então, nós somos aí poeira do espaço, né? Já dizia assim o Paulo Anselmo Mattioli, que é esse geólogo, especialista em meteorítica, né? Ele, inclusive, pode ser que seja encontrado algum tipo de elemento diferente? Pode. Tanto é que alguns meteoritos têm um elemento que chama farringitonita e estanfiodita, que são elementos que caracterizam. Quando tem essa substância em meteorito, você pode falar com 100% de certeza que aquilo ali é extraterrestre, que aquela pedra, né, aquele siderito, aquele metal, veio de fora mesmo
veio do espaço e caiu aqui na Terra, porque a gente não vai encontrar estanfiodita, farringtonita fácil aqui no nosso planeta, a não ser em meteoritos. Mas aí, quando a gente fala que a matéria é a mesma, que os elementos químicos são os mesmos da tabela periódica, ao mesmo tempo que a gente entende que os elementos são os mesmos, a gente sabe que para ser possível a vinda de outro planeta de anos e anos-luz para cá, ou o que vem são sondas com robôs, que eu já ouvi falar nisso também, por hipóteses, ou estas civilizações dominam essas matérias de uma forma que a gente não domina e que a gente não tem nem ideia do que seja. Porque, do contrário, seria impossível pela velocidade, pelo tempo e por tudo mais. E até me parece que a ciência se agarra nisso para dizer que não é possível, porque seria impossível a viagem para cá. O que tu vê de tudo isso aí, Edson? Olha, eu penso o seguinte, com certeza esses tripulantes dos OVNIs, supondo, né, é uma conjectura, que eles venham de fora realmente, eles têm que ter uma tecnologia muito mais avançada e diferenciada, que a gente não tem, porque senão a gente já estaria chegando muito mais rapidamente em alguns outros planetas aí, estrelas, asteroides, né? Tem um asteroide aí, por exemplo, que ele é todo composto de ouro, né? Então ele é muito cobiçado pela ciência. Alguém chega lá, o próprio Elon Musk estava querendo ir para lá, porque apesar que se pegarem esse ouro desse asteroide aí, vai inflacionar, né? Não, acabou, a economia do planeta vai ser detonada, porque entendeu? o ouro ele é valioso porque ele é raro, né? Isso. E existe esse tipo de coisa lá fora. Então, a tecnologia, vamos voltando lá para os OVNIs, ela é muito mais diferenciada daquilo que a gente conhece. A nossa ciência e os militares têm empreendido dinheiro e esforços para estudar isso. Por isso que os metamateriais, né, os materiais advindos aí de OVNIs, é algo extremamente cobiçado pela ciência, militares e até ufólogos nos dias de hoje. Você ter esse tipo de coisa é ouro, é você ter ouro ou talvez mais do que ouro na mão, porque eles querem, através de um processo aí de engenharia reversa, né, de estudar melhor isso, transformar depois essa tecnologia desses OVNIs em tecnologia terrestre mais avançada para dominar outros países aí, para usar com fins bélicos ou médicos ou algum outro tipo de situação, mesmo que para conquista espacial, para melhoria, vamos dizer assim, do nosso parque aí espacial, que está bem ultrapassado. Se você for ver o que se usava na década de 60 e 70 é o que se usa hoje. Então, não houve uma evolução no nosso parque espacial, assim, pelo menos houve um pouquinho, mas não tanto como se esperaria caso os cientistas tivessem, vamos dizer assim, conseguissem destrinchar aquilo que ele já tem em mãos referente aos OVNIs. Então tem muita coisa que ainda eu acredito que vai levar um pouco de tempo ou anos até que a civilização terrestre tenha uma evolução. Mas, sem sombra de dúvida, quem tiver metamaterial vai ser colocado em algum degrau mais acima em relação a outra nação. Edson, eu sou conhecido por ser meio pessimista, tá? Meio pessimista. Então eu até acho isso engraçado. Então o que eu quero dizer para ti com meio pessimista? Entrando na suposição de uma visita alienígena aqui, digamos assim, em grande escala, vem aqui, se apresenta, como a gente vê nos filmes e coisa, eu não consigo imaginar isso sendo feito de forma pacífica, Edson. Talvez eu seja muito pessimista. E vou te explicar por quê. Quando eu analiso os relatos de abduções, eu só vejo ali coisa negativa. Eu só vejo ali gente que sai lesada, gente que sai machucada, gente que perde a memória, gente que é violentada sexualmente. Outra coisa, eu vejo sempre isso acontecer como? Em zona rural, à noite, querendo extrair sêmen, querendo extrair sangue. Então, quem
age na calada da noite, não quer ser visto, não quer ser percebido. Não te parece que ser abduzido não é uma boa ideia? Não é uma boa ideia, mas como não há, vamos dizer assim, um controle por parte do ser humano dessa situação, a situação é totalmente controlada pelos tripulantes dos Sim. OVNIs, então a gente, como dizia o falecido Claudio Corvo, nós somos cobaias humanas nas mãos deles, porque existe provavelmente um certo interesse desses seres na raça humana que talvez se nós soubéssemos o verdadeiro objetivo de tudo isso, talvez nós conseguíssemos interromper ou frustrar essa iniciativa deles. E aí, por isso que talvez eles usam de subterfúgios, aí sabe lá o que é, para apagar da mente, né, colocar bloqueios mentais. Aí tem o missing time, né, o tempo perdido nas abduções, e aí a gente fica simplesmente aí como uma barata tonta. Para a gente exemplificar melhor isso, imagina, por exemplo, um fazendeiro lá no interior aí do Rio Grande do Sul, vamos dizer aí. E aí ele cuida de, sei lá, galinhas ou vacas, né? E aí, do ponto de vista da vaca ou da galinha, o ser humano ali, que é o fazendeiro, ele é a melhor pessoa do mundo. Ele Sim. é o cara que está fazendo o bem, porque constrói lá o cercadinho, né, para não cair chuva, traz o alimento na hora certa, tem a água ali, tem o pasto para ele pastar, enfim. Do ponto de vista do animal, a pessoa é uma boa pessoa, até que o bicho vai para a panela. E às vezes nem vai ficar sabendo, né, qual que era a intenção, que era fazer um belo churrasco, né, que os gaúchos aí fazem um churrasco excelente. Eu tô com saudade já de ir para comer um churrasco, né, do sul, porque é sensacional o churrasco de vocês aí. E a última vez que eu comi um churrasco aí foi em Gramado. Meu, Na Serra. tava uma delícia lá. Mas, então você veja que muitas vezes não é um bem que está se fazendo. É como você falou, eu concordo. Alguns abduzidos voltam com queimadura, desmemoriados, com algum tipo de doença que a ciência e a medicina às vezes não consegue detectar. Depois a pessoa sara. Tem uns que, ao longo dos anos, começa a ter um monte de problemas também, depois vem a óbito, mas aí não se estudou para ver se foi decorrente daquele contato ou não, de alguma coisa que ela ingeriu ou que ela ficou exposta ali ao ambiente da nave e de repente veio dar algum tipo de problema, alguma infecção ali, alguma coisa que fez com que ela viesse a óbito. Então, a gente vê que se eles quisessem realmente se mostrar, eles já teriam feito isso há muito mais tempo. Então, não há esse objetivo. Pelo menos, eu penso assim, pelo que eu estudo já há 40 anos, eu vejo que, se for acontecer o contato final, ainda vai demorar muito. E a gente vê que alguns militares eles estão preocupados com uma invasão. Então, por exemplo, foi criado o SAS lá na Inglaterra, que é um grupo especial. O próprio ex-presidente Trump criou lá a frota espacial, né? Caso aconteça alguma invasão. Então, esse pessoal tem que estar preparado para atuar, embora não vai atuar nada. Pelo que a gente conhece dos tripulantes dos OVNIs, esses OVNIs, o que eles fazem, eles vão simplesmente pintar e bordar, e a gente não vai ter tecnologia para fazer frente a essa civilização aí que está nos visitando já desde que o mundo é mundo. Mas existe essa preocupação, certamente, aí pela comunidade científica e pelos países, principalmente Estados Unidos, Rússia e China. Porque me parece, talvez, que eu esteja lançando mão do vício de historiador.
E aí, quando eu uso o meu vício de historiador, eu penso assim: vamos fazer uma analogia com as grandes navegações nos séculos XVI e XVII. Todas as grandes navegações deram origem a colonizações. Exato. E o colonizador nunca chegou em paz. Ele nunca atravessou todo um oceano para chegar do outro lado em paz. Ele até no início mentia, viemos em paz. Depois ele escravizava, depois ele tirava o ouro da terra, depois ele tirava os recursos e o resto a história nos conta. Então eu penso assim, o cara vai viajar milhares de anos-luz para chegar aqui na Terra, viemos em paz. Eu não sei se tu lembra, nos anos 80, aquela série V, A Batalha Final, que Sim, aparecia, sim. que eles chegavam, então, eram os lagartos que comiam e coisa e tal. Eu imagino Aham. mais ou menos aquilo ali, eu venho, mas daí talvez seja um pouco do meu pessimismo também. Mas, Edson, eu queria entrar num outro... Então, mas Oi, a fala. grande maioria é isso aí mesmo, tá? Se tiver algum. Porque, assim, qualquer civilização que venha de fora, ela vem para explorar, né, para ver a flora, a fauna, se tem alguma coisa que eles podem levar para eles e que Uhum. seja benéfico para a sociedade deles, Mais né? ou menos como os humanos no filme Avatar, né? Que Isso, chegam naquele planeta lá para explorar tudo porque a Terra já não tem mais recursos, né? justamente. E tem lá aquela pedrinha, né, Isso, a que é árvore e sensacional. A tudo, árvore e tal, e tem um né? monte de pedras Exatamente. embaixo da árvore. É. Então, assim, o ser humano, hoje também, você acha que ele quer ir lá para Marte, por quê? Porque tem água subterrânea. Se tem, pode ser que tenha Uhum. algum tipo de vida, mas deve ter mais coisa lá que vai ser bom para esses países que estão gastando bilhões de dólares nessa conquista Uhum. espacial aí de Marte. E com certeza o ser humano ele vai chegar um momento aí que vai conquistar, realmente vai ter que sair daqui, né? Porque o nosso planetinha aqui não vai durar para sempre também. Uhum. Pelo menos é o que a Sim, ciência sim. pregoa, né? Vai demorar muito ainda, mas até lá a gente já vai ter tecnologia e Uhum. aí a gente chegando em algum outro planeta com vida, com algum outro tipo de vida interessante, ou recurso mineral, natural, flora, Uhum. fauna, com certeza você vai pegar isso para trazer para a Terra. Ninguém é bobinho de Ah, chegar lá simplesmente ao vir em paz tal uhum. e manda um abraço aí para a família, nada disso. Eles É, vão estar, eles são exploradores, são sim. cientistas espaciais, né? Vai ser um outro momento. Então pode ser que tenha algum tipo de guerra, pode, porque na verdade é um tipo de invasão que vai estar acontecendo quando de fato isso Sim. acontecer, né? Edson, o que me chama a atenção nos casos ufológicos, eu, como já falei para ti, que eu não sou alguém que crê na existência alienígena no planeta Terra, tá? Eu acredito que existem civilizações de outros mundos. Até não me parece lógico achar que só existe vida na Terra. Não me parece lógico, isso nem um pouco. Mas eu não Uhum. tenho a crença de que eles nos visitam. Mas os casos ufológicos, eles me despertam curiosidade e interesse quando por detrás deles existe comprovadamente algo que não foi explicado. É isso que me desperta a curiosidade. E aí, entre os casos não explicados, tem um caso em especial que eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito, porque é um caso que me deixa extremamente curioso, que é a tal da mulher da Ilha do Meio. Eu não A sei. mulher da Ilha do Meio. Então, essa mulher da Ilha do Meio, que era uma loira lá que Uhum, aparecia na época da Operação Prato, né, do isso. fenômeno chupa-chupa. O Uhum. fenômeno chupa-chupa, só para você ter uma ideia, um dos primeiros livros, né, que foram publicados foi esse aqui, que é o Vampiros Vampiros. Extraterrestres na Amazônia. Foi Uhum, o Daniel Rebisso, um uhum, pesquisador que foi morar lá em Belém do Pará, ele mora lá até hoje, e uhum. ele teve contato lá com os militares, tudo, e nesse livro ele chegou a escrever a respeito dessa lenda, né, que virou da mulher da Ilha do Meio. A pesquisa que eu fiz a respeito dessa mulher, que ela é uma pessoa bem esquisita, parecia Uhum. uma hippie, alguns falavam que poderia ser uma extraterrestre, às vezes ela recebia algumas pessoas na ilha que ela acabou comprando de um monte de pescadores lá, e ela consumia também uma quantidade de peixe, era centenas
de quilos de peixe que ela comprava das populações ribeirinhas ali. Então, assim, a atitude que ela tinha ali na região era muito estranha. O que eu consegui levantar é que os militares da aeronáutica, quando estavam pesquisando, o capitão Irangê Holanda, do primeiro comando aéreo, e a polícia também civil ali da região, chegaram a fazer alguns inquéritos. Eu tentei obter esses inquéritos sem sucesso, né? Eles me negaram, disse que eu tenho que pedir através de advogado. Então foi um negócio assim, até para saber o que foi abordado. O que eu pude levantar nessa história? Que essa mulher da Ilha do Meio, na verdade, não era uma extraterrestre, ela era uma terrestre. Ela chegou a usar um nome diferenciado, meio distorcido, para ficar no Brasil. Ela chegou a casar na Inglaterra. Eu localizei o ex-marido dela lá. E ela era uma hippie. E esse marido dela é hippie. Até hoje ele toca em barzinho, já está bem de idade também, mas ele toca em barzinho. E ela, assim, ninguém sabe onde ela foi parar. Mas que ela foi investigada naquela época, ela foi porque a aeronáutica brasileira estava desconfiada. Isso foi o que eu pude apurar até então, mas eu acredito que tem muito mais coisa. Ela estaria envolvida na alimentação de guerrilheiros ali, já que ficava numa área estratégica, o pessoal chegava de barco ali, algumas pessoas de vez em quando, então por isso que ela consumia, né, entre aspas, comprava muitas centenas de quilos de peixes ali. Agora, envolto a tudo isso, né, as guerrilhas, as coisas que aconteciam ali no norte, né, do nosso país, naquela década de 70, 77, 78, também ocorriam naquela região, na Ilha do Meio e nas cidades circunvizinhas, aparecimento de luzes, que eram os OVNIs, objetos voadores não identificados verdadeiramente. Então, muita gente viu esse fenômeno lá. Algumas pessoas chegaram a ser atacadas por essas luzes e vitimadas também, né? Porque quando esse objeto chegar, geralmente era à noite, embora teve casos também durante o dia, mas a maioria era à noite. Aí essas luzes vinham, jogavam um foco de luz na pessoa, a pessoa se sentia paralisada, de dentro desse foco saía uma bolinha metálica, essa bolinha metálica encostava na parte superior do peito das mulheres, e nos homens, às vezes, ela atingia o pescoço e o braço, né? Então, por isso que era chamado de luz vampira, porque no local onde encostava, e aí a pessoa muitas vezes perdia o sentido, ela desmaiava, e às vezes só acordava horas depois, ou no dia seguinte, e cheio de sequelas, ela notava que havia no local uma ferida que pareciam diversas agulhadas, por onde provavelmente se extraía ou sangue ou algum tipo de material plasmático mais mole, né? Por exemplo, no livro do Daniel Rebisso, a gente tem a foto, por exemplo, da Aurora Fernandes, uma dessas vítimas, e a gente tem aqui o ampliado uma desses hematomas, dessas agulhadas aí, né, que aconteciam, e várias pessoas foram atingidas. Tem, por exemplo, na internet, até no meu canal no YouTube, no Enigmas e Mistérios, um depoimento da doutora Velaide Cecim Carvalho, que ela chegou a atender mais de 2 dezenas de pessoas que foram atingidas por essas luzes naquela época. Então, tinha esse fenômeno, que é um mistério até hoje. A gente sabe também que houve envolvimento norte-americano depois que o capitão Irangê Holanda saiu, mas a operação militar, durante 3 meses, que foi de setembro até dezembro de 77, conseguiu coletar vários casos, fazer vigílias, fotografar esse fenômeno, inclusive gerar ali vídeos Super 8, né, 16 milímetros, 8 milímetros,
colorido e preto e branco dos objetos que, por vezes, eram vistos entrando e saindo de dentro do Rio Amazonas, do Rio Negro, tá? Naquela região ali. E o fenômeno ele foi mudando. Ele começou no Maranhão, depois foi para o estado do Pará, depois o estado do Amazonas. E durou vários anos, até 1984, quando então ele ultrapassou a fronteira, indo para a Venezuela, onde houve ataques dentro das mesmas características. Passado esse tempo, mais ou menos uns 9, 10 anos, o fenômeno começou a voltar e começou em Amazonas também, região amazônica, depois Pará, né, Colares, Ananindeua novamente, Belém, depois Maranhão novamente. Então, parece que periodicamente ele vai e volta. A gente tem, por exemplo, em 2013 até 2016, alguns ataques também no norte do país que foram em tribos indígenas da linhagem lá Xaninca. Uhum. Então, teve esses ataques, tem documentos da FUNAI que já foram liberados a respeito desses ataques, porque eles ficaram preocupados, chamaram a Defensoria Pública, o Exército para tomar algum tipo de atitude, porque eles não sabiam o que eram aqueles objetos luminosos. E depois de um tempo ele migrou para o Peru, para a cidade de Pucallpa, aquela região de Pucallpa, onde tem vários indígenas também. Então, vez ou outra, esse fenômeno vem e faz algum tipo de coleta científica nos moradores dessas regiões ribeirinhas. Edson, eu tenho certeza que todos os que nos ouvem percebem uma questão. Muito... Opa, isso aqui é aquelas luzes. Sim. Algumas fotos de fotogramas, de vídeos ou fotos que os próprios militares fizeram naquela época desse fenômeno. Logicamente, eles não tinham muito recurso para poder registrar o fenômeno, mas o que ficou muito assim forte é que eles comunicaram depois o extinto SNI, e eu conheci alguns agentes do SNI que participaram dessas vigílias também, e tem um documento, por exemplo, no Arquivo Nacional do SNI que fala a respeito da Operação Prato, né? Então, tem muita coisa que fica encoberta, mas ao longo dos anos vai vindo à tona, vai sendo esclarecida. Então, a gente vê aí que há um interesse, sim, dos militares brasileiros na elucidação do que se trate esse fenômeno, principalmente quando ele é agressivo, como aconteceu no caso da Operação Prato na década de 70 e 80. Como eu estava falando, então, Edson, a gente percebe, todo mundo que está ouvindo percebe, inclusive é bom deixar claro que para quem está vendo no YouTube, está vendo todas as fotos que o Edson mostra, todos os livros, quem está acompanhando pelo Spotify não vai ter imagem, então corre no YouTube e olha no YouTube lá que vai ter as imagens também. Mas o que eu estava falando é o seguinte, Edson, a gente percebe, conversando contigo, que é muita informação, é muito documento, é muito cuidado, é muita prudência, é muita seriedade, e aí em cima disso que veio uma pergunta para ti assim, a gente sabe que a ufologia não é uma ciência, como tu mesmo falaste, é uma paraciência, nós sabemos também que não existe formação universitária, formação acadêmica para ufologia, mas quando a gente vê o conjunto de documentos, o conjunto e todo o esforço que tu despende para isso, a pergunta que eu te faço é: qual é a trajetória que alguém tem que percorrer para se tornar um ufólogo? Tem que ter trabalho de campo? Não tem que ter trabalho de campo? É só em casa, na internet, falando besteira na rede social? É só lendo? Necessariamente tem que fazer vigília? Não precisa fazer vigília? O que forma e faz alguém se tornar um ufólogo? Legal, boa pergunta essa daí. Antes de eu responder, só provando aquele negócio do SNI, esse aqui é o documento do SNI. Olha quanta página, cara. Nossa. Esse relatório só da Operação Prato. Sim. Vai olhando. Sim. Né? É grosso, ó, não é pouca coisa, não. Não, é muito documento. Esse é o documento só do SNI. Existem outros documentos, inclusive alguns que eu consegui vazado da década de 80, 82 e tal. Então, tem muita coisa que o governo, os militares escondem do público. Mas, voltando à sua pergunta,
que precisa para ser um ufólogo? Eu vou contar da minha trajetória. Eu tive aquele avistamento, mesmo que eu não tivesse tido o avistamento, mas de repente, em algum momento, despertasse para esse fenômeno, né? O fenômeno dos OVNIs. O que eu faria? O que eu fiz, né, na época? Eu comecei a ler livros, participar de congressos, palestras, né, para pegar a experiência daqueles ufólogos pioneiros, né? Então, no passado tinha muito disso, agora com o negócio da pandemia, do isolamento social, o negócio parou, deu uma parada geral no mundo todo, né? Então, agora que está retomando, está voltando aí os congressos. Então, é importante participar disso. Só ficar atrás do computador, né? Sentado atrás sentado na cadeira ali como ufólogo de gabinete, isso não vai te levar a lugar nenhum. É importante que você tenha interação com o fenômeno. Agora, como que você vai fazer isso? Indo para áreas de maior incidência ufológica. Então, dependendo do estado que você está, tem alguma área que vai ter algum lugar aí que é um hotspot, que é uma zona quente, onde o fenômeno ufológico se manifesta mais assiduamente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu vou citar algumas aqui: Iporanga, no Vale do Ribeira, a Chapada Diamantina, a Chapada dos Veadeiros, o sul de Minas Gerais, o litoral todo do Brasil, a parte norte e nordeste do nosso país, enfim, Serra da Beleza, locais onde tem bastante caverna também, grandes porções de água, o Xangri-Lá, né, que é conhecido aí no sul também, aquelas formações rochosas ali tem bastante, a Serra da Graciosa, né, mais ali no Paraná, né, próximo a Curitiba, Paranaguá, aquela região. Então, assim, tem algumas regiões que você vai para lá e a probabilidade de você ter uma interação com o fenômeno é grande. Seja ela você filmando, fotografando, trocando sinais de lanterna. Eu cheguei a fazer tudo isso durante essa pesquisa e sempre que possível, eu vou ainda a esses locais. A última vigília que eu fiz foi na Serra da Beleza, no Rio de Janeiro, próximo à Conservatória, e lá nós vimos uma sonda ufológica e chegamos a filmar esse fenômeno. Fora esse contato com o fenômeno, é importante que você desenvolva ou pegue aí os questionários já disponíveis de entrevista para, nas áreas que você tiver, entrevistar aquelas pessoas que tiveram algum tipo de contato. O que você vai perceber? Que tem pessoas que estão falando a verdade, principalmente pessoal mais simples, da zona rural. Você vai ver que ele vai falar numa linguagem bem simples ali, conhecida dele, mas você vai sentir muitas vezes na simplicidade a verdade também do relato da experiência que ele teve. E outras vezes você vai se deparar com pessoas que querem aparecer de alguma forma, querem obter status, fama, né, com histórias fraudulentas ou parcialmente fraudulentas. Pode ser até que ele teve ali uma experiência real, só que depois ele acrescenta ingredientes e aí a história passa a ser fantasiosa, mas bem interessante, e aí a imprensa de repente vai querer noticiar, essa pessoa vai ganhar ou status, algum dinheiro em função dessa história aí que não é a verdade. Então, é interessante que você se aprofunde também em algumas ciências, tem que saber um pouquinho de matemática, geografia, história, astronomia, enfim, psicologia é importante também, até na hora da entrevista com as pessoas. E depois que você afundar nessas pesquisas, tiver o seu próprio estudo e pesquisa, ter uma forma de divulgar isso para a comunidade ufológica e para a sociedade. Hoje a gente tem os canais de ufologia, muitos não são confiáveis, tem que tomar cuidado. Muita coisa que tem na internet é fake, né? Tem muita gente divulgando muita porcaria, mas se você quer fazer um trabalho sério, então faça utilizando metodologia científica, como eu faço. Se espelhe naqueles pesquisadores realmente sérios.
porque viagem na maionese tá cheio por aí. E assim, nem tudo que você vai ver no céu é disco voador. Nem tudo que brilha é disco voador. Vai ter muita coisa que você vai conseguir explicar, mas não se frustre, porque se dentre 1000 casos que você pesquisar, um apenas for autêntico, pronto, já valeu toda a pesquisa, porque tem algo. Isso eu não tenho dúvida que existe algo. Você acha que as pessoas, os militares, perderiam tempo, dinheiro, investiriam recurso humano para pesquisar OVNI se aí não tivesse um fenômeno realmente autêntico, algo não estivesse acontecendo? Então, o fato de eu ter hoje esses documentos oficiais na minha mão só me comprovam que eu estou no caminho certo de pesquisa, porque se eles estão fazendo isso já há décadas, né, pesquisando e catalogando e guardando esse material, alguém deve estar ali analisando também esses dados, né? E então os ufólogos estão no caminho certo para, de alguma forma, orientar, instruir a população a respeito desse inquietante e polêmico fenômeno que é o fenômeno dos OVNIs. Meu amigo, nosso tempo acabou, eu nem acredito. Eu acho que eu vou ter que postar esse episódio com o seguinte título: Edson Boaventura Júnior, parte 1, porque eu vou ter que te chamar para a parte 2, para a parte 3, para a parte 4. Deixa teu último recado aí, meu amigo, por favor. Olha, o recado é o seguinte: se você não é inscrito no meu canal, entra lá, canal Enigmas e Mistérios. A gente está numa campanha rumo a 100k, né? A gente está com 83 mil inscritos, então falta só um pouquinho, ajuda a gente aí, pega a mão do pai, da mãe, do filho, faz todo mundo se inscrever no canal Enigmas e Mistérios. E se você também se interessa em ler uma revista que seja séria, de ufologia no Brasil, a gente faz parte, eu sou coeditor da revista OVNI Pesquisa, www.ovnipesquisa.com.br. Lá você pode adquirir a sua edição. Essa aqui é a edição 10, está especial, 48 páginas aí de informações bem legais, tem muita coisa científica. Eu vou mandar o exemplar aí para o professor Viário também, depois você me manda o teu endereço, que eu vou estar te mandando um exemplar para você conhecer o nosso trabalho, né? Agradeço então, de coração. Basicamente, seria isso. E se você sabe alguma coisa, já viu algum fenômeno, tem algum vídeo, quiser enviar para a gente também, entrando lá no canal, a gente tem os e-mails lá de contato para você enviar o seu material. Queria agradecer a oportunidade aí do professor Viário e com certeza conte com a gente aí para voltar futuramente trazendo mais informações sobre a ufologia e o fenômeno OVNI. Muito obrigado. O descritivo do episódio vai trazer o mini currículo do Edson, vai trazer as suas redes sociais também, link para canais, nome de revista e tudo mais. Eu falei com Edson Boaventura Júnior, sou o professor Adriano Viário e esse é o Batcast. Assine o Batcast, compartilhe o Batcast, ajude a fortalecer esse canal. Tchau, tchau!